pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana e hoje eu vim falar para vocês a atuação do fisioterapeuta no Covid-19. Ele surgiu no ano passado, mas foi notificado no Brasil pela primeira vez nesse ano de 2020. É uma doença que acomete principalmente o trato respiratório inferior, em especial os pulmões, levando a uma pneumonia intersticial viral. E essa doença ela pode gerar graves consequências, como por exemplo a falência respiratória, a hipoxemia grave, que é a queda da oxigenação, além também de febre, tosse, mialgia, que é a dor muscular, fadiga, que é o cansaço. Porém, algumas pessoas podem ser assintomáticas e mesmo assim transmitir esse vírus. A gente já sabe que as pessoas de maior grupo de risco são idosos e pessoas que possuem comorbidades, que são doenças associadas. E nós já sabemos que é uma doença que é muito fácil de ser transmitida. Nós temos alguns fatores para isso. Entre eles, a ausência da vacinação e a maioria das pessoas ainda não é imune a esse vírus, então é muito fácil o contágio. E nós já sabemos que está sendo muito difícil a detecção dos casos de coronavírus pela subnotificação desses casos. Ele não está sendo identificado como ele deveria ser. Então, é um processo que ainda está acontecendo para que esse vírus seja detectado de uma forma correta e todos os casos sejam realmente notificados. Em relação à atuação do fisioterapeuta, na atenção básica à saúde, ele trabalha com a conscientização sobre o coronavírus, com a prevenção do Covid-19, além também de teleatendimento e identificação de casos leves e casos graves. Os casos leves são mandados para casa para ficar em isolamento, inclusive da família que se encontra dentro de casa, por um período determinado, e esse paciente, estando em casa, ele é monitorado por profissionais do posto de saúde, entre eles fisioterapeuta. E os casos graves, eles são estabilizados, e encaminhados para centros de urgência e hospitais especializados. Quando esse indivíduo ele possui uma doença grave, quer dizer que a saturação de oxigênio dele, que é a quantidade de oxigênio que está presa na hemoglobina, ela está abaixo de 95%, além também dele possuir esforço respiratório, aumento da frequência respiratória, que é ele respirar muito rápido, que é um sinal de falta de ar, e também quando ele está hipotenso, por exemplo. E essas pessoas, principalmente as que têm comorbidades, elas são casos graves, tá? Que merecem ser encaminhados para centros especializados. A doença ela está associada também com uma sepse, que é a infecção generalizada, e com a SARA, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, que é uma dificuldade muito grande desse pulmão de captar oxigênio e transportar ele para todos os órgãos do corpo e todos os tecidos do corpo no geral, né? Então, o fisioterapeuta ele vai ter algumas técnicas a serem utilizadas, entre elas a oxigenoterapia, na qual o indivíduo estará usando um catéter nasal com até 6 litros por minuto de oxigênio, para que ele obtenha uma saturação acima de 93% e uma frequência respiratória menor que 24 RPM, que é incursões por minuto. É indicado que esse indivíduo use a máscara com reservatório de oxigênio e não é indicado o uso da máscara de Venturi, micro e macro nebulização, por conta de geração de aerossóis e aumento da disseminação dos vírus dentro do ambiente hospitalar. Caso esse indivíduo não consiga melhorar a oxigenação com a oxigenoterapia, é indicada a ventilação mecânica. Esse indivíduo ele vai ser indicado para uma ventilação não invasiva caso ele tenha uma SARA leve, caso ele seja imunossuprimido ou então tenha uma doença cardíaca. A intubação ela é realizada quando o indivíduo está com uma saturação menor que 93%, uma frequência respiratória acima de 24 incursões por minuto, estando em oxigênio maior ou igual a 6 litros por minuto. Então, esse indivíduo será intubado e fará uma ventilação mecânica invasiva. O fisioterapeuta vai fazer, então, uma pré-oxigenação com uma máscara com reservatório de oxigênio para evitar com que esse indivíduo
desature, perca uma grande quantidade de oxigênio durante o procedimento. A ventilação mecânica em si vai ser feita com uma pressão ou volume controlado e uma quantidade de volume corrente de até 6 ml por quilo. Em relação à driving pressure, que é a pressão de platô menos a pressão expiratória final, ela tem que ser menor ou igual a 15 centímetros de água, e a pressão de platô tem que ser menor ou igual a 30 centímetros de água. A PIP, que é a pressão expiratória final, ela vai ser aumentada para diminuir a driving pressure. Então, esses são os parâmetros mais relevantes para a atuação no Covid-19. Além disso, a ventilação mecânica ela tem que gerar uma pressão arterial de oxigênio acima de 60 milímetros de mercúrio e ela tem que estar com uma oxigenação, né, uma FiO2 menor ou igual a 60%. Por quê? Porque o oxigênio em excesso ele é tóxico. Então, a gente tem que evitar o máximo possível ajustando os parâmetros do ventilador para que o oxigênio seja o menor possível para uma maior eficiência. É indicado, nos casos de Covid, que seja permitida, né, seja tolerada uma hipercapnia permissiva, com um pH acima de 7,2, e é indicado o recrutamento alveolar para caso esse indivíduo esteja tendo uma hipoxemia refratária. Essa hipoxemia refratária quer dizer que ele está recebendo oxigênio e mesmo assim está ficando hipoxêmico. Então, o recrutamento alveolar poderá aumentar a área de contato do ar com o capilar sanguíneo e aumentar a eficiência, então, dessa captação de oxigênio pelo nosso organismo. Caso esse indivíduo ainda esteja piorando muito, ele ficará na posição prona. Nós iremos, então, colocá-lo de barriga para baixo para que ele melhore essa oxigenação. É indicada essa postura em casos que o indivíduo tenha uma relação PaO2 sobre FiO2 de menor ou igual a 150, indicando então uma SARA moderada a grave. Esse indivíduo precisará então melhorar em até 1 hora o aumento de 10 milímetros de mercúrio de pressão arterial de oxigênio e um aumento também de 20 na relação PaO2 sobre FiO2. Esse indivíduo então precisará, caso ele responda bem, né, ficar de 12 a 16 horas por dia nessa postura. Se ele saiu da posição prona, ficou pelo menos 6 horas em posição supina e voltou para uma relação para uma relação PaO2 sobre FiO2 menor que 150, ele vai precisar retornar para essa posição prona. É uma indicação de colocar novamente nessa postura. Além disso, o fisioterapeuta vai atuar com outras questões, entre elas o desmame mais precoce possível da ventilação mecânica, e ele vai fazer várias técnicas para que isso ocorra de maneira efetiva. Ele vai precisar prevenir pneumonia associada à ventilação por meio de posturas de semi-Fowler, que é aquela postura semi-inclinada, higiene brônquica, principalmente com circuito fechado para prevenir infecções, além de prevenir trombose venosa profunda, que é a TVP, e úlceras por pressão, por meio principalmente da mobilização precoce. A mobilização precoce é indicada caso esse indivíduo esteja estável clinicamente. Então, sentar no leito, ficar de pé e realizar movimentos ativos é extremamente importante para que esse tempo no CTI, esse tempo de ventilação mecânica seja reduzido. Porque se esse indivíduo simplesmente for entubado e ficar na cama sem fazer nada, a chance dele ficar cada vez mais tempo na ventilação mecânica é muito maior. Então é preciso que tenha um fisioterapeuta lá auxiliando nessa atuação para que o indivíduo seja desmamado, né, da ventilação mecânica o mais rápido possível e tenha alta de uma forma adequada. Então, você que está em casa, nessa loucura de pandemia, nessa quarentena, sem nada para fazer, que você possa sair, né, já que você não pode sair, você não está fazendo tanta atividade física, você não está se alimentando bem, toma cuidado com isso. Não existe estudos ainda sobre Covid e imunidade, mas a gente sabe que quando a gente está com a imunidade baixa, a gente fica mais suscetível a diversas doenças, não só o Covid-19, né? Então vamos cuidar da nossa saúde também, mesmo estando dentro de casa.
tenta se movimentar mais, se alimente bem, tenha um sono de qualidade à medida que você conseguir, tá? Não também se compare a outras pessoas, mas tenta fazer o seu melhor nesses tempos de tanta dificuldade. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas para divulgar essas informações. E se você gostou, se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, aperte o sininho para ativar as notificações. E muito obrigada por me assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo!